Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Hoje é dia 28 de março de 2021 e eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O texto bíblico para nossa reflexão nesse dia está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, dos versículos 10 a 12. São palavras do próprio Jesus. E ele diz assim: Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Jesus ele está com seus discípulos, eles tinham acabado de ir ao templo de Jerusalém, que para a época era uma construção assim fantástica, maravilhosa, era algo assim muito precioso. Você tinha paredes ornamentadas com ouro, folhadas a ouro, era uma coisa riquíssima, preciosíssima. E os discípulos, vendo aquelas construções, o tamanho daquele templo, e eles falam para Jesus: Jesus, mestre, olha essas pedras, olha essas construções, que coisa fantástica. E o Senhor então diz: olha, não, vocês estão vendo tudo isso? Pois não vai ficar pedra sobre pedra. E aí então, você vê lá no versículo 3, os discípulos, Jesus chega com os discípulos no Monte das Oliveiras, e então os discípulos perguntam para Jesus, dizendo assim: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É interessante e importante nós percebemos que eles fazem três perguntas. Quando sucederão estas coisas? Que coisas? Que o templo vai ser destruído, que Jerusalém vai ser destruído. Isso realmente aconteceu no ano 70. O Império Romano, o exército romano invadiu e destruiu, queimou a cidade inteira de Jerusalém, inclusive o templo. Quando que vai acontecer essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e sobre a consumação do século? Eles perguntam três coisas e aí Jesus começa a responder. Essas palavras que eu li estão dentro dessa resposta que Jesus está dando para os discípulos. E ele começa a dizer que vai acontecer muita coisa. Muitos vão aparecer dizendo que é o Cristo, vai haver guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. E aí ele diz assim: porém, tudo isso é o princípio das dores. E aí vem essa palavra que eu acabei de ler. Muitos vão se escandalizar, ou seja, abandonar a fé. Muitos vão trair e odiar uns aos outros. Vão se levantar muitos falsos profetas e vão enganar muitos. E por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a injustiça, o amor se esfriará de quase todos. Eu fico me perguntando, esse princípio de dores é algo que ainda está por vir? Ou nós já estamos vivendo? O que você acha? De qualquer forma, nós temos visto, o tempo que nós estamos vivendo hoje é um tempo muito difícil. É um tempo desafiador para todos nós. A quantidade de gente, e isso está chegando cada vez mais perto, Pessoas queridas, pessoas amadas, muitas morrendo, muitas ficando enfermas, com sequelas, precisando ficar internado na UTI, ser entubado. E todo esse quadro, esse contexto que nós estamos vivendo de pandemia, em que nós já estamos há um ano trancados, em quarentena, dentro de casa, sem poder sair, sem poder trabalhar direito, abre, fecha, e esse vai e volta, essa incerteza. Todo esse quadro, toda essa situação que nós temos vivido tem afetado profundamente a nossa vida. Tem gerado nas pessoas tristeza, abatimento, não é verdade? Eu não sei como você está reagindo diante disso, mas muitos estão passando por isso e têm experimentado tristeza, abatimento, outros paralisação, outros entram em pânico, medo de sair de casa, medo de pegar essa doença, medo do que pode acontecer. E a igreja do Senhor Jesus? E nós, como igreja do Senhor Jesus, como que nós temos reagido?
Nós temos passado por um risco muito grande. Que risco é esse? É o risco de nós nos deixarmos ficar intimidadas, paralisados, amedrontados, acovardados, paralisados. E nós não podemos permitir isso. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, como igreja do Senhor Jesus, a igreja triunfante do Senhor Jesus sobre a face da terra, nós não podemos permitir que fiquemos paralisados. Tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa. E agora, detalhe, quando eu falo igreja, eu espero que você entenda, assim como eu, que a igreja não é o prédio. Eles podem fechar o prédio, eles podem nos impedir de nos reunir lá, é verdade. Eles podem, mas a igreja não está fechada, porque a igreja somos nós, amém? Sou eu, é você, somos nós. A igreja são as pessoas, a igreja é um organismo vivo, e onde nós estivermos, aí está a igreja. É como Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Basta 2 pessoas e a igreja já está presente. Na sua casa, você e a sua família, é a igreja reunida aí. E a ordem do Senhor Jesus para nós como igreja dele, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo desafiador, nesse tempo de batalha. É batalha, tempo de batalha espiritual, é tempo de luta. Não é tempo de brincadeira. As coisas não têm sido fáceis. Nós precisamos, a ordem do Senhor é prepare-se. Você ouça bem. A ordem do Senhor para a sua igreja, para você que é a igreja dele, prepare-se. Para nós que somos filhos e filhas, prepare-se. Mas como nós vamos nos preparar? Você que tem acompanhado as reflexões que eu tenho colocado aqui semanalmente, todos os domingos, né? Você tem visto o Senhor falando e existe como é que eu posso dizer? Uma linha de reflexão que tem acompanhado cada vídeo. Apesar de eu não refletir antecipadamente para que haja essa linha que une um vídeo ao outro, né? O Senhor está falando, Ele vem falando sobre isso. Por exemplo, como nós podemos nos preparar, como nós podemos resistir a esse tempo, como nós devemos agir, como nós devemos nos portar. O Senhor vem trabalhando e vem falando sobre isso. Primeira coisa, como que está o seu relacionamento com o Senhor? É certo que é gostoso demais nós estarmos juntos, podemos louvar, adorar, isso é maravilhoso, isso fortalece, isso nos anima, mas a nossa fé não pode depender disso. A nossa fé depende do nosso relacionamento com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus, com o Pai, com o Senhor Jesus, com o Senhor Espírito Santo? Há algum tempo atrás, uma das reflexões falou sobre isso, de nós levantarmos o altar de Deus, o altar da oração, o altar de Deus na nossa vida, no nosso coração, dando a Ele o lugar dele como Deus, como Senhor de fato e de verdade. Permitindo não só que Ele esteja na nossa vida, mas que Ele governe. Receber o reino de Deus na própria vida é isso. É receber o governo de Deus, é deixar que Ele governe a nossa vida como nosso Senhor, como nosso Salvador. Você já levantou o altar de Deus na sua vida? Você já deu a Ele o lugar devido como seu Deus, como seu Senhor, como seu Salvador? Ele é prioridade na sua vida? Ele é prioridade para você? Você já levantou o altar de Deus no seu casamento? Vocês como casal, têm buscado e adorado o Senhor? Você já levantou o altar de Deus na sua casa, na sua família? Nesse tempo de quarentena, de pandemia, em que nós não temos podido nos reunir no templo, no prédio, você tem se reunido com a sua família? Você tem feito o seu culto familiar? Você tem adorado ao Senhor, não só individualmente, mas reunido a sua família para adorar o Senhor? Essa é uma das principais, das primordiais, é uma das primeiras formas de nós nos prepararmos para esse tempo que nós estamos atravessando. É tempo difícil, é tempo de batalha, é tempo de luta, mas como diz o Senhor Jesus,
Esse é só o princípio das dores. Nós precisamos estar preparados. Meus irmãos e irmãs, preparem-se. Preparem-se. Nós precisamos estar preparados. Então, se você ainda não levantou esse altar do Senhor no seu coração, na sua vida, no seu casamento, no seu lar, na sua família, faça isso agora. Não perca tempo. Segunda coisa que nós devemos observar nesse tempo que nós estamos atravessando é: não perca o foco. Essa quarentena, essa pandemia está tirando o foco de muita gente. Muita gente está perdendo a dimensão do Senhor Jesus. Tem voltado os olhos para a doença, tem voltado os olhos para a morte, tem voltado os olhos para a política, tem voltado os olhos para a economia. Não estou dizendo que nós não temos que olhar para essas coisas, mas o nosso foco não pode estar nessas coisas. O nosso foco tem que estar no Senhor Jesus. Volte os seus olhos para o Senhor. Porque de verdade não importa o tamanho do problema, não importa a circunstância, não importa a situação, o nosso Deus é maior. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa força. É dele que vem a nossa salvação. Sabe o que o Senhor disse para mim nesses dias? Ele disse o seguinte, eu quero compartilhar, e Ele me ordenou para dizer isso para o povo dele, para você, meu irmão, minha irmã. Ele disse o seguinte: somente estando em mim é que vocês vão poder resistir a esse tempo. Pegou? Pega isso, coloca no seu coração. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai está falando. Somente estando em mim é que vocês vão poder resistir a esse tempo. E o Senhor disse: avise o meu povo. Eu estou avisando. Prepare-se, é a palavra do Senhor. Esteja nele, busque essa comunhão, busque essa intimidade. Procure conhecer a Ele, se relacione com Ele, converse com Ele, ouça a sua voz. Procure, exercite, ouça a voz do Senhor. Deseje, peça. Porque somente estando nele é que nós vamos resistir a esse tempo. E o tempo que ainda virá. Prepare-se, a palavra do Senhor. Esse é o domingo. Esse domingo é um domingo muito especial para nós. É o domingo de Ramos, é o domingo em que nós nos lembramos daquele dia em que Jesus foi recebido com ramos, com festa, e as pessoas, enquanto Jesus vinha montado naquele burrinho, você se lembra, as pessoas colocavam os ramos na frente dele, as roupas, dizendo e clamando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana significa salva-nos já, Senhor. Eles estavam reconhecendo que Jesus Cristo era o Messias e estavam clamando: salva-nos já, Senhor. Seja bem-vindo, vem, Senhor, vem mesmo. Esse domingo é o tempo específico, é o tempo propício para nós abrirmos o coração, o nosso coração, e dizer: Senhor, vem, por favor, vem. Vem me salvar. Vem me salvar dessa situação, vem me salvar desses problemas, dessas dificuldades, vem me salvar dessa doença. Vem, Senhor, por favor, vem. Abra o seu coração, meu irmão, minha irmã. Receba o Senhor como Ele merece ser recebido, com toda a pompa, com toda a alegria, com festa, dizendo: Senhor, o Senhor é o meu Salvador, é o meu Redentor. Eu abro as portas para o Senhor. Para o Senhor eu estendo o tapete vermelho, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todas as ações de graças, toda a adoração é tua, Senhor. O Senhor merece, o Senhor fez por merecer. Receba Ele como Ele realmente merece ser recebido, como o seu Senhor, o seu Redentor. Olhe para Ele. Sabe por quê? Porque quando nós estivermos focados nele, quando nós estivermos ligados a Ele, você vai perceber que as coisas não estão uma bagunça como parecem ser.
você vai ter a noção exata do seu propósito, da sua missão, do seu chamado, do que você deve fazer nesse tempo que se chama hoje. Sim, porque o Senhor continua trabalhando, o Senhor continua salvando, o Senhor continua anunciando o Evangelho e Ele quer que nós façamos parte disso. Há muita gente para ser alcançada, mesmo no nosso lar, na nossa família, entre a nossa parentela, a nossa vizinhança, nossos amigos, tem muita gente para ser alcançada. E esse é o tempo oportuno, que as pessoas talvez mais do que nunca, elas precisem ouvir uma palavra de esperança. Talvez elas precisam ouvir, olha, o Senhor Ele não só é por você, Ele está aí com você. Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele quer você junto dEle, perto dEle, para ser dEle para sempre. Para nós pertencermos um ao outro, para que Ele seja nosso e nós sejamos dEle. Tem coisa mais especial, mais maravilhosa? Não tem. Não tem. Faça isso. Não perca mais tempo. Nesse domingo de Ramos, abra o coração. Se você ainda não fez isso, reúna sua família. Reúna agora. Esse tempo que você está vendo esse vídeo, chame sua família. Coloque esse vídeo, seja no celular, na sua Smart TV ou no seu computador. Chame todos para que possam ouvir essa reflexão. Passe um tempo ali com a sua família, louvando, adorando o Senhor. Coloque algumas músicas que você gosta. Ore ao Senhor como família. Agradeça a Ele. Ele merece. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, meu irmão, minha irmã. Nesse dia, nessa semana tão especial, Semana Santa, que o Senhor enche o seu coração de alegria, de júbilo na sua presença. Eu quero orar por você. Pai querido, eu quero te agradecer por esse tempo em que, apesar de todas as tribulações, das dificuldades, apesar de estarmos, eu creio, vivendo o princípio das dores, Senhor, tempos difíceis, Senhor. Oh Deus, ainda assim nós podemos experimentar da Tua presença. E aí, Senhor, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa força, é a nossa esperança, é a nossa alegria. Senhor, o Senhor nos chama para estarmos preparados e eu peço que o Senhor nos ajude mesmo, como igreja do Senhor Jesus, a estarmos preparados. Muita gente que faz parte da Tua igreja ainda não acordou para a realidade, Senhor. Desperta o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, desperta o Teu povo, Senhor. Ajuda-os a acordarem para a realidade que nós estamos vivendo. O Senhor está mais próximo e a Sua vinda, o arrebatamento da igreja está mais próximo do que nunca, Senhor. Em nome de Jesus, prepara-nos, ó Deus. Ajuda-nos a estarmos preparados, a focarmos no Senhor, Senhor, investirmos tempo na Tua presença, Senhor, investirmos tempo e relacionamento com o Senhor. Deus querido, nós clamamos humildemente, nós precisamos do Senhor. Nos ajude nas nossas dificuldades, nos ajude na nossa teimosia, nos ajude na nossa preguiça, Senhor. Deus, porque depois que a sua igreja for arrebatada, vai ser como nos dias de Noé, não vai adiantar mais bater na porta da arca, porque a porta vai estar fechada. Não vai adiantar mais, Senhor. Esse é o tempo de nós lutarmos pela nossa família, esse é o tempo de nós investirmos, esse é o tempo de nós intercedermos por aqueles que ainda não Te conhecem, esse é o tempo de nós anunciarmos o Evangelho. Ainda há tempo, é o tempo da graça, e no nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor esteja agindo na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida da Tua igreja, Senhor, como um todo. Senhor, tirando todo medo, Tua palavra diz que o amor perfeito lança fora todo medo. Entra, Jesus, na nossa vida. Entra no nosso coração. Lança fora todo medo mesmo, em nome de Jesus. Todo pavor, todo pânico, em o nome de Jesus. Toda paralisação, Deus, em nome de Jesus. Lança fora, tira, Senhor.
Nos ajude a sermos operosos, a sermos proativos, a estarmos trabalhando, empenhados na sua obra. Em nome de Jesus, anunciando o Evangelho, levando a palavra, Senhor, palavra de esperança, palavra, Senhor, de reconciliação, palavra de perdão, Senhor, ainda dizendo e anunciando a esse mundo que ainda há tempo, ainda é chance, Senhor, em nome de Jesus, de termos uma vida diferente, de experimentarmos hoje, aqui e agora, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é maravilhoso demais. Em nome de Jesus, Pai, eu peço, toca no meu irmão, na minha irmã que me ouve agora e nos ajude a abrir o coração para o Senhor, estender o tapete vermelho, a celebrarmos, a focarmos no nosso relacionamento com o Senhor. Nos ensine a nos relacionarmos com o Senhor. Por favor, Senhor, para que nós possamos resistir a esse tempo mau que nós estamos atravessando. Em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, leva essa mensagem para todos aqueles que precisam. Por favor, Senhor, precisam de um norte, precisam de uma orientação, precisam de uma direção. Leva, Senhor. Em o nome de Jesus, abençoa o meu irmão, a minha irmã, nesse domingo em especial. Ajuda ele a tomar a iniciativa, a vencer os seus bloqueios, as suas próprias dificuldades e não deixar passar o dia de hoje sem que reúna a sua família para estar na tua presença, para orar, para bendizer, para exaltar o nome do Cordeiro de Deus, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, sim, mas ressuscitou e vivo está para sempre, e Ele reina para sempre, aleluia. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti. Que essa certeza tome conta desse coração, dessa vida, que essa certeza possa inundar o nosso ser, de que o Senhor está vivo, sim, Ele vive para sempre, Ele reina para sempre e voltará para buscar a sua amada noiva. Que nós estejamos incluídos entre esses que fazem parte da tua noiva. Que o nosso nome, Senhor, esteja escrito no livro da vida, Pai. Em o nome de Jesus. Faz o que for preciso, eu te peço, mas salva o meu irmão, a minha irmã. E não só ele, não só ela, mas cumpre na sua vida a sua palavra que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Fortalece a fé, Senhor. Fortalece a fé, a confiança no Senhor, para que ele, ela e toda a sua casa seja salva. E não só eles, mas também a sua parentela, Senhor. Alcança a sua parentela. Todos os seus parentes, amigos, vizinhos, conhecidos sejam alcançados para a glória do Senhor. Nos dê a graça, Senhor, enquanto o Senhor não vem, de gerarmos muito fruto, de ajudarmos as pessoas a se voltarem para o Senhor e experimentarem do teu amor, da tua força. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil. É um tempo de guerra, sim, de batalha, de luta. E não há forças em nós mesmos para vencer. A força que nós precisamos para vencer vem do Senhor. A fé, assim também a esperança, a coragem, o ânimo, a disposição, a alegria, o foco, a determinação e tudo mais vem do Senhor. Por isso eu peço que todas as fontes do meu irmão, da minha irmã, estejam no Senhor, em o nome de Jesus. Como eles clamaram naquele dia, há muitos e muitos anos atrás, lá em Jerusalém, nós clamamos hoje também, querido e amado Jesus. Hosana, Senhor. Hosana nas maiores alturas. Salva-nos, Senhor, salva-nos já. Que o teu reino venha. Que o Senhor volte para estabelecer o teu reino. Que o Senhor volte para buscar a sua igreja. Em o nome de Jesus nós clamamos. Vem, Senhor. Vem mesmo. Vem hoje para mim. Vem hoje para o meu irmão, para a minha irmã. Vem hoje para os nossos lares e famílias, para a nossa parentela. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Muito obrigado por ouvir
e atender a nossa oração. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Querido irmão, querida irmã, que a bênção do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, seja hoje com você, com todo o seu lar e a sua família, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Que a paz dele possa inundar o seu coração, que a sua alegria possa transbordar de você e que a força e a coragem do Espírito Santo de Deus seja com você sempre, sempre e sempre. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém e amém.